pensar um pouquinho? Então, vejam, quando a gente está pensando na origem das cidades, nós temos que pensar em duas classificações, tá? As cidades que surgiram de forma espontânea ou natural, vocês podem usar os dois nomes, ou as cidades planejadas. E agora nós vamos entender qual é a diferença entre esses dois tipos de cidades. Então, vejam, aqui eu criei um caminho para vocês tentarem entender, para vocês conseguirem entender como que vão se formar as cidades espontâneas e naturais. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a maior parte das cidades do mundo surgiram de forma espontânea. Não só do mundo, gente, do Brasil. A maior parte das cidades do Brasil, elas surgem naturalmente. Como que isso vai funcionar? Acompanhem comigo. Então, vejam, as cidades, elas têm localização favorável. Então, uma pessoa, ela precisa de água para sobreviver, certo? Então, o que elas vão fazer? Elas vão procurar morar em torno dos rios. Então, a margem dos rios é um local favorável para o surgimento de uma cidade, tá? As rotas comerciais. Uma pessoa precisa comprar mercadorias, comprar comida. Então, as cidades que estão nas rotas comerciais, elas também são favoráveis aí para o seu surgimento ou para o aumento aí dessas grandes cidades. O deslocamento de mercadoria também é um fator favorável para o surgimento das cidades. E aqui nós temos dois exemplos para vocês. A cidade de Londres, no Reino Unido, que surgiu ao redor do rio Tâmisa, e o rio Tâmisa foi um rio extremamente importante para o surgimento da cidade, inclusive toda a industrialização de Londres, ela surge a partir do rio Tâmisa, certo? E no rio Tietê, ele vai ser essencial para o surgimento da cidade de São Paulo, porque muitas pessoas, elas moravam em volta do rio Tietê, porque necessitavam usar água. Hoje em dia nós sabemos que o rio Tietê é um rio poluído, com diversos problemas aí, mas São Paulo teve seu surgimento ao entorno do rio Tietê, certo? Vamos continuar nosso caminho? Então, as cidades, elas se desenvolvem de áreas rurais. Vamos pensar aqui São Paulo. Então, será que São Paulo sempre foi uma cidade grande como é hoje? A maior cidade do Brasil, inclusive? Não foi, gente. Ela era uma pequena vila, tá? Ela era uma área rural. E essa área rural, ela foi se expandindo, mais gente chegando, mais gente morando, mais construções. E aí surge a cidade de São Paulo, certo? Então, a grande parte das cidades, elas se desenvolve a partir das áreas rurais. E como que vai funcionar isso? Então, tem uma área rural e a parte central dessa área rural, ela geralmente tem uma importância econômica muito grande, tá? Então, essas áreas centrais, elas vão se expandindo e essas áreas centrais vão ficando cada vez mais importantes, tá? Então, as áreas centrais das cidades é onde se desenvolveram as primeiras atividades econômicas, o comércio, por exemplo. E é interessante que grande parte das cidades do Brasil, que surgiram no Brasil, a igreja também faz parte da área central, tá? Bem importante essa informação. Continuando o nosso caminho, as áreas rurais, elas sempre vão se localizar ao entorno das cidades. Logicamente que nem todos os municípios têm área rural, certo? Mas qual é a importância da área rural estar em volta, ao entorno dessas cidades? Simples assim, porque é a área rural que abastece as cidades com os produtos gerados no campo. Por exemplo, aquele produto que a gente compra no mercado, né? Em qualquer cidade, ela vem do campo. E isso não muda em relação às cidades grandes, né? Então, e quem abastece esse mercado com esses produtos, geralmente, é tudo que é produzido na área rural. Por isso que a área rural e a área urbana, elas são indissociáveis, uma depende da outra, certo? Ainda sobre as cidades espontâneas ou naturais, eu vou trazer aí alguns exemplos para vocês que são bem importantes para o Brasil. Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto, logicamente no início não se chamava Ouro Preto, tá? Mas ela surge através da corrida do ouro. Então, em Minas Gerais tinha muito ouro.
certo? E se formou uma vilazinha ao redor de um rio para fazer a mineração do ouro. Essa vila ficou chamada de Vila Rica, que surge em 1820. Logo aqui nós temos uma imagem, tá, da Vila Rica em 1920. Então, em 1823, surge a cidade de Ouro Preto. E ela já leva esse nome por causa da corrida do ouro. Então, ela surge em decorrência de uma atividade econômica. Então, tá aqui uma cidade, né, de uma das partes aí de Ouro Preto. Nós temos Ponta Grossa, e Ponta Grossa ela surge através do caminho dos tropeiros. Então, o que acontecia? Algumas pessoas, eles produziam no sul do país carne, principalmente carne, couro, e eles vendiam essa carne, esse couro em São Paulo. Então, eles tinham que sair lá do sul do país, lá do Rio Grande do Sul, e atravessar Santa Catarina e Paraná, logicamente que nessa época não tinha as divisas estaduais ainda, né? Tinham que atravessar esses locais para chegar até São Paulo, certo? E neste caminho que eles faziam, iam surgindo pequenos vilarejos, porque os tropeiros precisavam de um pequeno comércio, precisavam de lugares para dormir. Então, nesse caminho sempre foram surgindo alguns vilarejos. Então, eu estou mostrando para vocês aqui um mapinha sobre o caminho dos tropeiros. E Ponta Grossa vai estar localizada exatamente nesse ponto, né, onde tinha um ponto para essas pessoas se reunirem e saíam em direção a São Paulo. Tranquila? E daí surge, então, Ponta Grossa em 1862. E aqui uma imagem da cidade.